Capítulo 5. Lá fora onde os pecadores estão. Segunda razão: sou um conquistador de almas, porque a seara é muito grande. Não há um homem que possa olhar para o rosto das massas de pessoas desnorteadas por religiões supersticiosas, como tenho feito, sem fazer o máximo para conquistar almas. Durante anos estive em plataformas grosseiras ao ar livre, perante multidões desprivilegiadas, no meio dos quais havia leprosos, endemoniados, feiticeiros e vítimas de doenças incuráveis. Tenho pregado a respeito de Cristo e essas massas, pois é tudo que posso fazer para reter a lágrima de compaixão humana. Ao redor do mundo, essa seara madura de almas permanece pronta para ser ceifada. Essa é a segunda razão básica porque sou um conquistador de almas. A seara é muito grande. Está escrito que, vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ponderando sobre a multidão de famintos, ele disse: a seara é realmente grande. O que ele fez sobre isso? Chamou 12 discípulos, dando-lhe poder para expulsar demônios e curar os enfermos, e os enviou para ajudar a ceifar a seara. Mais tarde, ele chamou mais 70, e depois, antes de sua ascensão, conferiu a todos os cristãos esse poder de testemunhar com milagres em seu nome. O ponto que quero frisar é: Cristo fez algo a respeito da seara amadurecida. Não ficou apenas sentado, ponderando e orando sobre ela. Ele providenciou obreiros e mandou-os aos campos para a colheita. Uma vez que Jesus foi movido de íntima compaixão, quando viu a multidão, nós cristãos, que somos semelhantes a ele, também devemos ter compaixão pelas almas perdidas. Somos? Você é? Alguns pastores ou cristãos dizem: sim, temos compaixão pelas almas perdidas, temos reuniões especiais e cada semana intercedemos pelos pecadores para que sejam salvos. Estamos orando fielmente para que eles sejam atraídos à nossa igreja e se convertam. Estamos organizando reuniões especiais e temos um excelente pregador para falar a eles. Isso, meu amigo, não é o que Cristo nos mandou fazer. Ele não disse que fôssemos a uma igreja, tocássemos o sino, contratássemos um pregador e orássemos para que os pecadores viessem. Ele ordenou: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, porque a minha casa se encha. Quando pensamos em ganhar almas, devemos lembrar este fato básico: os não convertidos não vão à igreja. Portanto, não podemos alcançar os perdidos dentro dos templos. Devemos agir fora deles para conquistá-los. Bem sei que algumas almas virão, consequentemente poderão ser alcançadas no reavivamento da casa de Deus. Graças ao Senhor por isso. Porém, a maior parte jamais estará em uma congregação, portanto, nunca será alcançada pela igreja. Essas pessoas não encontram Cristo nem chegam a conhecer o seu amor, pois nunca o veem nem o ouvem por nosso intermédio. Nós somos o seu corpo. O Senhor só poderá alcançar os perdidos se nós pregarmos a palavra a ele. Portanto, a igreja precisa ir aos pecadores. Foi isso que Jesus fez, mandou que os seus seguidores fizessem e os cristãos da primeira igreja fizeram. Nas feiras, esquinas, praças e vilas, à beira do mar e na casa dos pecadores, aliás, dos pecadores, os primeiros cristãos mantinham-se testemunhando e conquistando almas. O princípio da evangelização. Compreenda este princípio. O ato de evangelizar, conquistar almas, nunca foi idealizado para ser executado na igreja. A evangelização precisa ser feita lá fora, onde os pecadores estão, onde os pecadores estão. O templo é o lugar onde o povo de Deus se congrega para alimentar-se da palavra de fé, ser discipulado nas doutrinas de Cristo e, como cristãos, serem fortalecidos e ensinados a testemunhar. Mas a obra de conquistar almas é feita lá fora, onde os pecadores estão. A primeira igreja cristã estava ocupada diariamente no templo e em cada casa. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olhe para as testemunhas de Jeová. Elas capturaram um dos segredos mais estratégicos da primeira igreja cristã. Cada convertido precisa ser uma testemunha. Quando se reúnem no Salão do Reino, não é para conquistar convertidos, é uma reunião aos que já foram ganhos. Lá instruem sobre como testificar, aprendem mais sobre suas doutrinas e são treinados, totalmente treinados a serem testemunhas. Quando estão prontas para evangelizar, elas saem às ruas
aos bairros residenciais e trabalham sistematicamente em cada setor da cidade, rua por rua, batendo porta em porta, entrando em casa e testemunhando lá onde os pecadores estão. Eles estão ganhando enquanto as igrejas evangélicas estão perdendo. Por quê? Há uma simples razão. Enquanto os evangélicos utilizam os púlpitos, as testemunhas de Jeová usam a sola do sapato. Enquanto os cristãos abrem o caminho para suas igrejas, as testemunhas de Jeová abrem espaço para as casas dos pecadores, onde conseguem converter vários deles à sua doutrina. A menos que a igreja recapture os segredos básicos de conquistar almas, perderemos esse mundo. Um pescador não sai a pescar em sua banheira. Se ele espera apanhar peixes, lança rede lá fora, onde eles estão, fora de casa, nos rios, nos lagos, além da cidade. Um lavrador não ceifa o seu trigo em sua sala de jantar. Se desejar colher o grão maduro, ele precisa usar a sua foice no calor do sol lá fora, onde o trigo está maduro, fora da casa, nos campos vastos, onde o trigo está maduro para a colheita. Um conquistador de almas não alcança os não convertidos, somente dentro da igreja. Se almeja olha-los, precisa levar o seu testemunho lá fora, onde eles estão, fora do santuário, nas feiras, nas ruas, nas cadeias, hospitais, nas casas dos pecadores, por meio do povo, onde se pode encontrar as almas perdidas. Isso, de fato, é evangelização. Durante muitos anos, temos dedicado os melhores anos da nossa vida à busca de almas perdidas lá fora, onde elas estão. É por isso que construímos as nossas plataformas rústicas nos parques, nos grandes gramados, estágios e campos. Os hindus, os muçulmanos, os xitoítas e budistas não irão a uma igreja. Leprosos, endemoniados, feiticeiros e miseráveis não irão às reuniões onde o povo de Deus congrega. Mas vá lá fora com o evangelho aos logradouros públicos, à beira-mar, aos parques, estádios, hipódromos ou campos. A eles, muçulmanos, hindu, budista, dentre outros, comparecerão aos milhares. Você estará onde moram. Depois que você os tiver conquistado lá fora, onde estiverem, eles virão e encontrarão na casa de Deus, porque foram convertidos. O método da primeira igreja cristã era ir lá fora, onde os perdidos estavam. Foi assim que Pedro e João manejaram o seu testemunho quando o homem aleijado ficou curado nas ruas. Foi assim que as grandes reuniões de Pedro se realizaram em Jerusalém, nas ruas e estradas movimentadas. Foi assim que Filipe pregou a toda Samaria, encontrou o eunuco e os levou a Cristo na estrada dos negociantes. Foi assim que Paulo convenceu os pagãos nas ilhas, no meio do povo. Um lavrador ceifa lá fora, no campo. Fui criado em uma fazenda. Éramos 7 irmãos. Quando os largos campos de trigo amadureciam, trabalhávamos incansavelmente até tarde, colhendo a safra lá fora onde ela cresceu. Depois íamos para casa, onde uma maravilhosa refeição estava preparada para alimentar nosso corpo cansado. Depois de comer, voltávamos para os campos a fim de ceifar novamente até anoitecer. Assim fazíamos dia após dia, até que o último cantinho dos enormes campos tivessem sido escolhidos. No entanto, a igreja frequentemente não faz isso. Ela geralmente não é ensinada a agir assim. Se tenta um programa de evangelização para ganhar almas, normalmente organiza reuniões, orações especiais em favor dos pecadores, para que sejam atraídos à igreja e se convertam. Ou então chama um pregador a fim de ministrar aos perdidos durante algumas noites consecutivas. Ela chama isso de evangelização. Agora não me compreenda mal. Isso é muito bom e graças a Deus muitas almas foram ganhas dessa maneira. Mas o ponto importante é que perdemos o mundo. Os campos maduros de almas perdidas jamais serão ceifados dentro da igreja, porque a maioria dos pecadores nunca vai à igreja. Dessa forma, uma vasta massa deles não é alcançada. Se realmente tensionamos colher a safra de nossa geração, devemos recapturar a paixão e o zelo pela primeira igreja cristã, a qual impeliu os cristãos a saírem pelas cidades e vilas e a não darem folgas aos pecadores, perseguindo-os mesmo correndo risco. Somente isso é um ser verdadeiro cristão, semelhante a Cristo. Por isso eram chamados de cristãos. Suponhamos, por exemplo, que estamos reunidos na sala de jantar de uma fazenda, comendo até nos fartar.
Com o nosso corpo fortalecido e alimentado, olhamos pela janela, ponderamos sobre o trigo maduro e as nuvens ameaçadoras de tempestades que se acumulam para destruir a safra. Então ficamos de joelho para uma longa tarde de oração, a fim de pedir a Deus que colha e salva da tempestade o trigo. Uma pessoa do nosso grupo levanta a voz em oração e clama: Ó Deus, salva esse trigo e manda-o para dentro da casa, para que possamos colhê-lo aqui mesmo, em nossa sala de jantar. Isso não parecia estranho? Todavia, é exatamente isso que muitas congregações estão fazendo. Elas não estão colhendo a safra de almas dessa gestação. Tais cristãos clamam: ó Deus, salva as almas perdidas, envia essas pessoas para a nossa linda igreja para que possamos ser salvas. Até parece que estão dizendo: Senhor, não nos deixe sujar as mãos no meio dos pecadores. Tu conheces a nossa reputação imaculada. A nossa gente é realmente limpa, santificada. Não ousamos ser vistos perto de casas de má fama, em bairros duvidosos, bares, guetos e valados, onde o pecador reside. Tu sabes que jamais arriscaríamos um falatório a respeito de um dos nossos irmãos. Tu nos tem dado este santuário. Aqui a nossa reputação está segura. Se tu apenas enviares os pecadores a nós, oraremos por eles nos altos limpos e faremos com que essa preciosa gente se torne limpa e salva, assim como nós. Queremos aquilo que é conveniente. Como queremos que as coisas sejam cômodas para nós, temos nossas igrejas agradáveis, lindos corais e bancos confortáveis. Estamos completamente equipados. Tudo aquilo de que precisamos é que os pecadores venham a nós. Não ousamos sair em busca deles. Eles é o que devem vir a nós para que possamos conduzi-los à salvação em nossos templos, onde temos tudo tão apropriado. Como clamamos e oramos por isso, chamamos isso de compaixão pelos perdidos. Mas será de fato? Durante centenas de anos, a prática dessa filosofia tem causado prejuízos, mas assim mesmo agarramos-nos a ela por ser conveniente e agradável. Permita-me dizer, se quisermos ser semelhantes a Cristo e ganhar almas, temos de conquistá-las lá fora, onde elas estão. Se quisermos salvar a safra, não poderemos ficar sentados ao redor da mesa comendo e orando. Necessitamos arregaçar as mangas e ir aonde o trigo está, suar e trabalhar na ceifa, onde a safra está madura. Esse mundo está voltando ao paganismo 30 vezes mais rápido do que está sendo evangelizado. Para cada convertido ao cristianismo, 30 almas nascem para o paganismo. A cada ano, a população do mundo aumenta em 60 milhões de almas, o equivalente a uma nova Grã-Bretanha, França ou Alemanha acrescentada ao mundo. Desse entoante acréscimo, somente 2 milhões são tocadas pelo Evangelho. E por que isso? Porque o zelo e a paixão da primeira igreja cristã, que impeliram os cristãos a saírem às ruas, feiras e mercados, foram substituídos por um sistema de religião mais confortável, que não exige um trabalho agressivo na tarefa de ganhar almas. Na igreja do primeiro século, cada cristão era uma testemunha, um conquistador de almas. Hoje, a maioria dos membros da igreja jamais levou uma alma a Cristo em sua vida e, o que é pior, nunca tentou fazê-lo. Muitos crentes não saberiam nem um primeiro passo para testemunhar a um pecador e ato contínuo obter a salvação. O objetivo da primeira igreja cristã, o plano de Deus, é que cada cristão se torne uma testemunha, um ganhador de almas, que ele vá pelos caminhos obrigando os pecadores a entrarem, para que a casa de Deus possa ficar cheia. Conquiste os pecadores lá fora onde estão. Assim eles irão à casa de Deus. Para quê? Para que sejam alimentados na fé pelo pastor e pelos instrutores e possam voltar aos campos maduros e se ajuntarem aos ceifeiros na salvação dos perdidos. Recomendo aos pastores, instrutores e obreiros da igreja que novos passos sejam tomados imediatamente, a fim de que essas novas ideias sejam implantadas entre aqueles que estão sob sua influência. Idealize toda espécie de plano e esquema que induza os cristãos a saírem em busca de pecadores. Leia o livro de Oswaldo Smith, Paixão pelas Almas. Essa obra revolucionará qualquer pastor ou obreiro cristão. Outro livro importante é do Gene Edwards, Assim uma Igreja Conquista Almas.
Para inspirar esse tipo de testemunho cristão ao redor do mundo, escrevi o livro Impacto. Mais de 42 mil ministros e missionários em todo o mundo receberam como oferta exemplares dessa obra, um investimento da nossa fundação no Ministério Mundial de Pastores. Esse livro tem iniciado novas fogueiras da evangelização em várias nações. O que uma igreja pode fazer? Compre 2 ou 3 pequenas tendas, organize os membros da igreja em grupo e escale alguns para uma localização diferente de sua cidade. Equipe-os com folhetos e outros materiais. Eles poderão percorrer a vizinhança durante o dia e de casa em casa guiar muitas almas a Cristo. À noite poderão pregar e ganhar almas nas reuniões. Aos domingos levarão os novos convertidos para a igreja, onde o pastor pregará a palavra de Deus e ensinará como se tornar também um ganhador de almas. Compre 10 gravadores portáteis e escolha 10 cristãos bem qualificados para levar um aparelho com sermões gravados e uma pasta com folhetos evangelísticos para distribuição gratuita. Indique na certa rua ou setor da cidade a cada obreiro. Carimbe o nome da sua igreja em cada folheto e ensine os obreiros a se aproximarem de novas casas e testemunharem, a orarem pelos doentes e guiarem os pecadores a Cristo para a salvação. Então, aos domingos, permita que os recém-convertidos levem suas famílias à igreja, para que o pastor possa alimentá-las e treiná-los até que também se tornem conquistadores de alma. Designe alguns deles para irem a cadeias e hospitais, conduzindo-os de forma a não perturbar os pacientes e a casas das convalescências. É isso que a primeira igreja cristã fazia. É assim que as testemunhas de Jeová e os mormons estão ganhando milhões de adeptos. Organize os grupos com gravadores, vídeos, livros, folhetos e instrumentos musicais para que testemunhem nas esquinas, em bairros pobres, em shoppings, em feiras, onde o povo está, lá fora, onde os pecadores estão. Ensine que Cristo só pode mostrar o seu amor aos pecadores por intermédio dele, que cada um é hoje o corpo de Cristo e ele só pode atingir os perdidos por intermédio dos salvos. Uma grande nova visão logo irá apoderar-se da igreja, uma paixão ardente pelas almas e um zelo para alcançá-las. Que igreja maravilhosa e congregação irá tornar-se. Pinte uma grande bandeira e coloque dentro da sua igreja, onde todos possam vê-la e refletir sobre as seguintes palavras. Nosso lema: cada cristão uma testemunha. Nossa missão, lá fora, onde os pecadores estão. Os lemas são eficientes. Quando assisti à convenção missionária do Dr. Oswaldo Smith, a própria atmosfera estava viva com diversos sobre missão. Apenas o fato de lê-las inflamou a minha alma. Essa é a técnica antiga, sempre deu certo, e por isso que os comunistas sempre levam estandartes em suas demonstrações. Durante a semana, mantenho um programa ativo sobre conquistar almas. Aos domingos, ou em algumas noites no meio da semana, congregue os ganhadores de almas na casa de Deus para que se alimente com a palavra, sejam fortalecidos e ensinem os neófitos. No entanto, deixe que eles voltem com novas forças para continuar a colheita. Lá fora onde os pecadores estão, essa é a visão do verdadeiro cristão. Isso dá a ele um propósito. Torne a vida cristã objetiva. Elimine a apostasia e cure as reclamações da igreja. Isso é evangelização, tal qual foi praticada pela igreja do primeiro século. Crescendo como cogumelos ao nosso redor, em todas as cidades, existe uma geração de não alcançados pelo evangelho, religiosos em certos aspectos, mas perdidos. Veja a juventude, uma parcela da sociedade quase ignorante do Evangelho. Essa seara só pode ser ceifada por seu intermédio. Você é hoje o corpo de Cristo. Tem olhado para essa colheita. É tão grande. Se alguém mais fará algo, eu não sei, mas sei que preciso fazer alguma coisa em minha vida. Essa é a segunda razão porque sou um conquistador de almas.